O sol da tarde sobre a pequena cidade de Naim não trazia calor, mas um brilho amargo que parecia zombar da escuridão profunda que envolvia o coração de uma mulher solitária. O silêncio que antes preenchia as ruas estreitas agora era cortado por um som que ninguém desejava ouvir. O lamento rítmico e agudo da morte que chegava sem avisar. Pelas vielas de pedra, a atmosfera pesava como chumbo sobre os ombros de todos, e cada sombra projetada nos muros parecia sussurrar segredos sobre a fragilidade da existência humana. No centro dessa tempestade de dor estava ela, a viúva de Naim, uma figura cuja túnica escura, áspera e empoeirada era apenas um reflexo pálido da agonia que lhe consumia a alma por inteiro. Suas mãos, outrora firmes no trabalho doméstico, agora tremiam ao segurar as dobras do tecido de luto. O rosto, marcado por sulcos profundos que contavam a história de uma vida de trabalho e sacrifício, estava lavado por lágrimas que pareciam não ter fim. Seus olhos vermelhos fitavam o vazio absoluto, buscando uma explicação que o céu parecia negar. Não era a primeira vez que a morte batia cruelmente à sua porta. Anos atrás, ela sentira o frio do vazio quando o corpo de seu marido foi levado para o sepulcro. Naquela época, a dor fora imensa, mas o crescimento de seu único filho a manteve de pé, dando-lhe um motivo para continuar respirando. Aquele menino tornou-se o homem que era seu arrimo, sua única proteção e sustento em um mundo que não guardava lugar para mulheres desamparadas. Ele era sua segurança, seu vínculo com o futuro e a memória viva do amor que ela havia perdido para a terra. Agora, no entanto, o jovem estava deitado, imóvel e pálido, sobre o esquife de madeira carregado por amigos. Sem ele, a viúva não perdia apenas um filho. Ela perdia sua identidade e sua própria sobrevivência. Naquela sociedade rígida, uma viúva sem herdeiros era condenada à caridade alheia e à pobreza extrema. O futuro que antes parecia promissor agora se resumia apenas a uma cova aberta no cemitério fora das muralhas. O cortejo movia-se lentamente em direção aos portões principais da cidade. O som das flautas lamentosas ecoava contra as paredes, criando uma sinfonia de desespero que atraía vizinhos e curiosos de todos os cantos. Os pranteadores profissionais somavam-se ao choro genuíno daquela mãe que mal conseguia sustentar o próprio peso enquanto caminhava. Cada passo para fora de Naim era um passo em direção ao esquecimento total e à solidão perpétua. A poeira da estrada levantava-se sob os pés dos carregadores, cobrindo o grupo com um véu que antecipava o sepultamento iminente. O cheiro de ervas e incenso misturava-se ao odor seco do deserto, criando uma sensação de asfixia quase insuportável para todos os presentes. Ela sentia-se completamente abandonada pelo Criador em seu momento de maior angústia. Onde estava a misericórdia pregada nas sinagogas aos sábados? Para ela, o céu era de bronze impenetrável e o chão de ferro escaldante sob seus pés. A caminhada era arrastada pelo peso da maca e pela desesperança que sufocava qualquer tentativa de oração. O portão da cidade era o limite final entre a vida organizada e o lugar de silêncio eterno. Era o fim de sua linhagem e de tudo o que ela mais amava na terra. Antes de continuarmos esta jornada emocionante, aproveite para se inscrever no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Mas, enquanto o cortejo atravessava o portal de pedra, algo inesperado mudou no horizonte distante. Ao longe, surgiu uma massa de gente que se movia com uma energia e um propósito diferentes daquele funeral. Não havia flautas de luto naquele novo grupo que se aproximava com pressa pela estrada. Na direção oposta, o sol refletia na túnica de um homem que liderava a multidão com autoridade serena e um olhar carregado de compaixão. Duas multidões estavam prestes a colidir, uma mergulhada na sombra da morte e a outra seguindo, aquele que caminhava como a própria luz e vida. O suspense pairava no ar quente enquanto os dois grupos se aproximavam. O sol de Naim batia impiedosamente sobre a poeira da estrada, criando uma névoa dourada que agora servia de palco para um encontro sem precedentes na história daquela pequena aldeia da Galileia.
O portão da cidade, um arco de pedra antiga que testemunhara séculos de nascimentos e partidas, era agora o ponto de colisão entre dois mundos absolutamente opostos. De um lado, saindo das muralhas, vinha a procissão da morte. Era uma massa humana densa, lenta e sufocada pelo som lúgubre das flautas e pelo clamor agudo dos pranteadores que cumpriam seu papel de ecoar o vazio. No centro dessa multidão, o corpo imóvel do jovem sobre o esquife de madeira representava o fim definitivo de uma linhagem e a ruína de um lar. Do outro lado, subindo a encosta empoeirada, vinha a procissão da vida. Era um grupo vibrante, cujos rostos ainda brilhavam com os relatos de milagres recentes e cujos passos tinham o vigor de quem seguia o próprio Criador encarnado. No coração desse choque de realidades estava Jesus. Enquanto a multidão que saía de Naim olhava para o chão ou para o corpo sem vida do rapaz, Jesus olhava para a mulher que caminhava logo atrás, com os ombros curvados e a alma em frangalhos. A narrativa sagrada nos permite vislumbrar o que aconteceu no interior do Mestre naquele instante preciso. Ao ver a viúva de Naim, Jesus foi tomado por uma compaixão que as palavras humanas mal conseguem descrever. O termo original para esse sentimento remete a algo sentido nas entranhas, uma dor física visceral que surge diante da agonia alheia. Ele não viu apenas um funeral. Ele viu a solidão absoluta, o desamparo social e o desespero de uma mãe que enterrava seu último motivo para sorrir. Para Jesus, aquela mulher não era apenas mais uma figura anônima em um ritual religioso, mas uma alma que precisava desesperadamente que o céu interviesse na terra. Sem hesitar, Jesus rompeu o fluxo natural do cortejo fúnebre. Em uma cultura onde os rituais de morte eram rigorosamente respeitados e interrompê-los era considerado uma ofensa grave, o mestre avançou com uma autoridade que silenciou as flautas e paralisou os lamentos. Os carregadores, homens acostumados com a rotina da morte, hesitaram ao ver aquele homem de olhar penetrante se colocar em seu caminho. Antes mesmo de se dirigir ao morto ou aos amigos que sustentavam a maca, Jesus fixou seu olhar na viúva. Com uma ternura que cortou o ar como um bálsamo suave, ele proferiu palavras que para qualquer outro ouvido soariam como um insulto ou uma loucura. Não chores. Naquele contexto, dizer a uma mãe que acabara de perder seu único filho para que não chorasse parecia desafiar a lógica da dor humana. No entanto, na boca de Jesus, essa frase não era um pedido de contenção emocional, mas uma promessa divina de que o motivo de suas lágrimas estava prestes a ser aniquilado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A multidão que seguia Jesus e os habitantes de Naim que acompanhavam o luto pareciam prender a respiração em uníssono. O que aconteceria a seguir desafiaria todas as convenções religiosas e sociais da época. Jesus, em um gesto de audácia espiritual, estendeu a mão e tocou o esquife, a maca de madeira onde o corpo do jovem repousava envolto em panos. Pelas leis de pureza vigentes, tocar em qualquer objeto que carregasse um cadáver tornava o indivíduo ritualmente impuro, afastando-o do templo e do convívio religioso por vários dias. Mas Jesus não estava preocupado com a contaminação da morte. Ele estava ali para contaminar a morte com a sua própria vida. O toque de sua mão na madeira áspera foi como um selo de autoridade sobre o domínio do túmulo. Os carregadores pararam imediatamente, sentindo o peso daquela interrupção sobrenatural. O mundo parecia ter congelado naquele instante sob o sol quente da Galileia. O cheiro do incenso fúnebre misturava-se ao perfume da esperança que emanava da presença de Cristo. A viúva, com o rosto ainda banhado em lágrimas, levantou os olhos para aquele desconhecido que ousara interromper seu último adeus. O ambiente estava carregado de uma eletricidade espiritual que fazia o coração dos presentes acelerar. Todos sentiam que algo impossível estava para acontecer, algo que mudaria para sempre a percepção humana sobre o fim da existência. Jesus, com uma calma que contrastava com o caos emocional ao seu redor, inclinou-se ligeiramente sobre o corpo pálido e rígido do jovem. Ele estava prestes a proferir uma ordem que ecoaria por toda a eternidade, desafiando as leis imutáveis da natureza e reivindicando para si
a chave sobre a vida e sobre a morte. A atmosfera de expectativa no portão de Naim era tão densa que parecia palpável, um vácuo de som absoluto onde até o vento cessou de soprar entre as pedras antigas da muralha. Jesus, com a mão firme ainda repousada sobre a madeira áspera do esquife, não demonstrava qualquer hesitação, apenas uma autoridade serena que transcendia o tempo e o espaço. Ele olhou diretamente para sua figura pálida e imóvel sob o sudário, ignorando a corrupção da morte que já começava a reclamar aquele corpo jovem. Então, com uma voz que carregava o peso da criação e a doçura da eternidade, ele rompeu o silêncio que sufocava a multidão. Jovem, eu te digo, levanta-te. Não foi um sussurro, nem um grito de esforço humano, mas um comando real, uma ordem proferida por aquele que detém o sopro de toda a existência em suas mãos. Naquele exato milésimo de segundo, as leis imutáveis da natureza curvaram-se diante do Mestre. O fôlego de vida, que havia abandonado aqueles pulmões horas antes, retornou com a força de um vendaval invisível. O peito do rapaz subiu em uma inspiração profunda e ruidosa, fazendo com que o pano de linho que cobria seu rosto se movesse violentamente. Diante dos olhos atônitos de centenas de pessoas, a rigidez cadavérica deu lugar ao calor imediato da circulação sanguínea. O jovem sentou-se na maca fúnebre, com os olhos subitamente abertos e vívidos, refletindo a luz dourada do sol que ele nunca mais esperava contemplar. Ele começou a falar, palavras de confusão e maravilhamento que confirmavam sua plena consciência, transformando instantaneamente aquele objeto de luto em um trono de vitória pública. A viúva de Naim, que até segundos atrás estava mergulhada no abismo da depressão, sentiu o mundo girar sob seus pés. O choque inicial foi tão violento que ela quase desabou, mas a visão do filho vivo agiu como um choque elétrico em seu espírito quebrantado. O grito que escapou de sua garganta não era mais o lamento agudo e vazio do funeral, mas um brado de júbilo incontrolável que ecoou pelas colinas da Galileia. Ela correu para o esquife, as mãos trêmulas tocando o rosto quente do filho, certificando-se através do tato e do calor da pele de que não era um delírio de sua mente exausta pela dor. O reencontro físico entre os dois foi uma dança de lágrimas e risos convulsivos, onde o cheiro acre da morte foi completamente dissipado pela fragrância da vida restaurada. Com uma delicadeza que revelava sua profunda humanidade, Jesus tomou a mão do jovem e, com um gesto solene e terno, entregou-o à sua mãe. Esse ato não foi apenas um milagre físico impressionante, foi um ato jurídico e social de restauração total. Ao devolver o filho vivo, Jesus devolvia àquela mulher sua casa, sua segurança financeira, seu sustento futuro e sua honra perante a comunidade judaica. Ela não seria mais a viúva esquecida e desamparada que mendigaria nos cantos sombrios da cidade. Ela agora era a mãe do homem que a própria morte não pôde segurar. Jesus limpou o caminho para o futuro dela, provando que sua compaixão vai muito além do espiritual, alcançando as necessidades mais básicas da dignidade e da sobrevivência humana. Um temor reverencial, um calafrio de adoração pura e santa, apoderou-se de toda a multidão que observava a cena. O silêncio fúnebre foi substituído por um clamor de glória que estremecia o chão. As pessoas de Naim, que vieram para chorar e enterrar, agora levantavam as mãos para o céu em gratidão. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca por toda a região. Um grande profeta levantou-se entre nós e Deus visitou o seu povo. Naquele portão poeirento, a história de Israel ganhava um novo e glorioso capítulo. O reconhecimento de que o Criador não era um Deus distante, mas alguém que caminhava na poeira da estrada para enxugar as lágrimas de viúvas anônimas, transformou radicalmente a fé de todos os presentes. A redenção dramática daquela mulher era agora o testemunho vivo de que a luz divina sempre invade a escuridão mais profunda quando o Autor da vida decide intervir. A vida daquela mulher mudou de morta-viva para uma testemunha ocular da ressurreição em questão de poucos minutos.
Ela, que caminhava para o cemitério para enterrar sua última réstia de esperança, voltava agora para dentro dos muros de Naim carregando o maior milagre da cidade em seus braços. A história de Naim representa o momento exato em que a eternidade interrompe a temporalidade para dizer que o sofrimento humano não tem a última palavra. Jesus não apenas ressuscitou um jovem. Ele ressuscitou a esperança de uma geração inteira que se sentia esquecida. O luto, que parecia uma sentença final e irrevogável, tornou-se apenas o cenário necessário para a maior demonstração de amor e poder sobrenatural que aquela aldeia jamais vira. Ao concluirmos esta narrativa emocionante, fica a reflexão de que nenhum luto é definitivo e nenhuma dor é absoluta diante da presença soberana daquele que é a própria vida. O encontro nos portões de Naim nos ensina que, mesmo quando estamos a caminho do nosso próprio cemitério de sonhos, a qualquer momento podemos encontrar a procissão da vida vindo em nossa direção com passos firmes. A viúva de Naim deixou de ser um símbolo de perda para se tornar um ícone eterno de restauração divina. Que a história dela lembre a você que, independentemente da escuridão que cerque o seu caminho hoje, a luz da ressurreição está apenas a um toque de distância, pronta para transformar para sempre o seu choro em uma alegria que o mundo jamais poderá apagar.